Consegue me ouvir também? Consigo perfeitamente. A musiquinha Ótimo. de metrô. Também estou sem fone. Então, eu estava aqui iniciando, falando que semanalmente a gente tem o Eu Indico, que são indicações literárias por leitores. E hoje é uma proposta diferente, porque o nosso Eu Indico tem uma autora falando sobre sua obra maravilhosa, que eu sou super suspeita em falar. E também, né, nós temos todo um processozinho que a gente percorreu nessas últimas semanas, que a gente se contatou. E para quem não sabe, quem está entrando na live para assistir agora, a Bruna Mitrano, ela é uma escritora magnífica que ontem nos deu uma oficina maravilhosa com pessoas de várias partes do país, assim, espalhadas, Recife, São Paulo, Bodocó, claro, porque foi para o núcleo de literatura, falando sobre a experiência de escrita dela, que dentro do nosso processo, né, de criação, é uma coisa muito importante você agregar essa sua experiência pessoal. E ela trouxe vários segredinhos também, que nós não iremos contar, porque como eles foram segredinhos, que irá para o túmulo com todos nós. E aqui tá muito quente, então provavelmente eu vou suar bastante no decorrer da nossa E live. vocês vão ter outras oficinas, né? Tem aí a Paixana, Isso, nas próximas já 2 semanas, chama. nós vamos ter o mesmo processo que a gente teve com a Bruna. Na quinta-feira, a gente vai ter uma oficina sobre a criação, sobre as obras. E na sexta, nós vamos ter essa conversa babadíssima. Ontem foi uma experiência muito, muito cheia de muita coisa. Estou sendo até um pouco redundante, porque já conheço a primeira obra sua, que é o Não, que é o que já está pronto e lançado. E a primeira vez que eu tive contato foi ano passado com a tua literatura. Tu enviou para mim, porque eu não consegui comprar. Você enviou e eu li, e como eu falei ontem, é um peso que chega na gente, que leva muita coisa e deixa muita coisa. E ontem você fez essa leitura dos seus poemas, que alguns estão no livro e outros não. Uhum. E você falou sobre o seu processo pessoal e você deu várias dicas sobre o que nós podemos pensar enquanto escritores e leitores, né, da literatura contemporânea. Enfim, foi super importante porque você abriu as nossas atividades do laboratório. Eu não poderia ter escolhido outra pessoa. Ai, Inclusive, que como eu bom. falei para você, foi a primeira que eu contatei quando a gente montou o cronograma, porque eu sinto, é uma verdade, uma veracidade, é muito feroz a sua literatura, a sua forma de escrever. E eu só tenho a agradecer por ontem. Tivemos respostas muito positivas, tá? Tô Os aliviada. participantes do núcleo, depois eu falo com você, assim, Eu quero mais saber a pessoal. verdade. Aguardei o dia inteiro por ele. Não quis fazer suspense. Na verdade, eu quis deixar que o dia corresse natural, para que a gente tivesse essa conversa à noite e pudesse partilhar, né, nessa live que vai ficar guardada, e aí outras pessoas podem assistir depois. A gente também pode ver algumas outras coisas. Nisso que você falou da troca, por exemplo, a gente vê que hoje muitos autores que já têm obras, que já foram publicados, eles costumam querer estar um patamar acima dos autores, que, como você mesmo disse ontem, às vezes não escrevem, não deixam o seu material ali na escrita, mas ele tem o material na oralidade, que é o caso do Vanderlan, por exemplo, que foi o que falou que faz cordel e que ele é vaqueiro, então ele tem a musicalidade de oralidade. Agora que eu estou fazendo aquela insistência de dizer, escreve, guarda esse escrito, mas essa coisa de que todos nós somos escritores, não importa se a gente escreve e publica, e sim se a gente constrói. Na verdade, você deixou isso bem visível para a gente, que é a construção que nos nomeia como escritor, e não o que é lançado e publicado. Exato. Eu falei um pouquinho da minha trajetória
e eu vou só rememorar isso. Tudo começou com a solidão e o silêncio da infância. Foi ali a minha primeira experiência de leitura. Eu não tinha livros em casa, mas esse silêncio me fez uma criança extremamente observadora. Eu observava tudo à minha volta. E a segunda experiência foi ouvir os causos, né? Como dizem, causos, as histórias da minha avó. Então, essa foi a minha segunda experiência de leitura. E a minha primeira experiência de escritura foi toda na mente. É isso que a gente está falando aqui. Para quem não esteve na oficina, a gente questionou. Na verdade, a gente acho que conversou sobre várias possibilidades de escrita e leitura. Escrever sem escrever, inclusive, né? Isso que você está falando. E a minha primeira experiência de escritura que eu dividi com vocês foi uma brincadeira que eu criei na minha mente chamada Aventuras, em que eu ia para o quintal da minha casa e imaginava que o lugar onde eu estou é uma ponte. Ali é um lago, então eu não posso pisar. Ali, aquela árvore tinha os objetos. Aquela árvore é uma bruxa. A outra árvore, tinha muita árvore no meu quintal, porque eu moro na antiga zona rural do Rio de Janeiro, na periferia, bem longe do centro. Aquela outra árvore ali era o meu namorado. E eu criava tudo isso na minha mente, de forma que eu ficava, na realidade, andando pelo quintal e as pessoas pensavam que eu não batia bem das ideias. E essa foi a minha primeira experiência de escrita. Eu estava criando ali. Na minha concepção, não estou querendo questionar ninguém, não existe uma divisão entre as linguagens. Quando a gente pensa, a gente tem que fazer dialogar as linguagens, eu acho que a gente tem que fundir as linguagens. Eu estava ouvindo a Lucy Collin, maravilhosa, que é uma escritora também, ela trouxe a questão: quem separou a poesia da música? Porque é a mesma coisa. Eu, por 11 anos, fui professora do município do Rio de Janeiro, trabalhei dentro de favela e tal. E eu chegava, perguntava para os alunos: gente, vocês sabem o que é poesia? Não, todo mundo não sabia. Vocês já viram uma letra de música? Já. Então vocês sabem o que é poesia. E não é só a letra é exatamente igual um poema. Sim. Mas como você chamou a atenção ontem, eu esqueci o nome do rapaz que ele lê um poema, você chamou a atenção para a musicalidade. Roberto, José Então, Roberto. a musicalidade. Mesmo a melodia, tem poesia ali. Sim. Um quadro ou um desenho, o que é o poema se não imagem, né? E o que é a imagem se não poema? Então é tudo uma coisa só, é tudo gesto, é tudo criação. E é nesse ponto que eu acho que todos nós somos escritores, sim, com E maiúsculo, né? Sem contar, e aí voltando também para a minha infância, que a minha segunda experiência como escritora também foi depois dessa da brincadeira, que essa brincadeira eu lembro assim de ter uns 5 anos de idade. Quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, eu comecei a guardar agendinhas. A gente tinha aqui agendas, as meninas trocavam e cada uma fazia um testemunho, tipo um testemunho de Orkut, que era uma declaração para a amiga no dia do seu aniversário da agenda. Não era uma agenda que servia como agenda, até porque a gente tinha nada para fazer, a gente era criança. Criança que subia em árvore, brincava na rua. E nessa agenda, nas folhas que sobraram, eu comecei a escrever algumas impressões do mundo. Não era um diário propriamente dito. Eu observava alguma coisa e escrevia. E alguém ontem, que eu não vou dizer o nome, me disse que no seu caderno de trabalho, às vezes, faz anotações também que não tem nada a ver. Sim! Não é? Então, eu acho que
E a gente volta aí também a quantas mulheres durante séculos silenciadas, porque você aprende na escola, você aprende na universidade, o nome de vários escritores, vários homens brancos, e quantas escritoras existiram. E quantas mulheres que sequer sabiam que eram escritoras ou sequer sabem. A gente falou ontem das benzedeiras, né? Do Pantanal Mato Grossense, que eu tive a chance de ler e ouvir alguma coisa, uma coisa riquíssima. Aquilo é pura poesia. Eu chamo muita atenção para a receita, receita culinária, receita de bolo. Você faz uma receita, são os mesmos ingredientes, mas você nunca faz a receita igual. Cada pessoa vai explicar de uma forma diferente. Temos alguns comentários aqui que eu acho que a gente deveria olhar. O Adriano colocou: fiquei muito tocado ontem com a história da senhora, já uma idosa, que nunca tinha ouvido uma poesia. Foi linda essa imagem. Eu lembro que você me contou essa história. Eu não sei se você contou quando a gente estava nas ações nas escolas, não me recordo, mas eu me recordo que você me falou sobre essa história. Não sei se foi no momento em que eu fazia lá, né, a transição entre você e a Aline, ou se foi no PV depois. Se foi lá dentro da sala de professores, da João Carlos, não lembro A história exatamente. de Dona Isabel, Isso. maravilhosa. Isabel faleceu há pouco tempo. Era uma mulher incrível. Ela era conhecedora da terra, das ervas, das plantas, construiu a sua casa com as próprias mãos. Já tinha uma idade bem avançada quando a Coletiva Popular de Mulheres da Zona Oeste fez um sarau onde ela morava, que é o Bosque das Caboclas. É uma comunidade quilombola só de mulheres, é uma coisa incrível, aqui pertinho, formada inicialmente pela Dona Ellen, que veio de Uganda e passou pelo Bronx e canta jazz. Assim, uma riqueza, a periferia tem uma riqueza, isso que eu estou falando, que as pessoas desconhecem. E e aí, durante esse sarau, teve uma homenagem à Dona Ellen, a Sani, que é uma mulher super politizada daqui, leu um poema de Manuel de Barros que diz que o meu quintal é maior que o mundo, alguma coisa assim. E a Dona Isabel chorou. Então, quando eu cheguei até a Dona Isabel e perguntei o que que ela estava achando do evento, de tudo, ela estava lá com as suas mudinhas vendendo as suas plantas. Ela falou: "Oh, tô achando bonito, bonito isso, né? Como é que é o nome?" É Sarau. Ela, bacana, Sarau. Então ela leu Sarau para mim. Não, ela leu um poema. Poema, conheço não, um poema, um bonito poema. Ela não sabia o que era um poema, mas ela já sabia, né? E aquilo me tocou tanto de ver uma mulher chorar ao encontrar um poema pela primeira vez aos seus, sei lá, 90 anos de idade, não sei quantos anos ela tinha. E naquele instante eu desabei e pensei, eu não sei por que eu escrevo, mas se tiver um motivo, vai ser para escrever para Dona Isabel, vai ser para escrever para Dona Teresa, para o Zé Formiga, para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que estão distantes, para todos, entendeu? Porque não tem que diferenciar. Não tem que ter aquele leitor formado. Todos somos formados